Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, Felipe Oliveira aqui. Estamos gravando aí um vídeo para falar sobre a análise do pré-jogo aí entre Internacional 1 e São Paulo 2, o jogo ontem no Beira-Rio. Vamos trazer rapidinho daquilo que aconteceu ontem na partida, né? E trazer uma análise rápida aqui. E já aproveitando, já deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos. Bora lá. Ontem tivemos um jogo entre São Paulo e Internacional, né? Internacional e São Paulo ontem no Beira-Rio, por volta das 8h30 da noite, né? Onde tivemos um jogo bem apático entre as duas equipes, né? Tanto o Internacional quanto o São Paulo. Ambos estavam ali durante bom tempo se conhecendo, verificando em questão de análise tática, para ver onde que um poderia explorar o erro um do outro, né? E não foi bem assim que aconteceu. Pelo menos assim, até a fase do primeiro tempo, foi um jogo muito truncado, os volantes trabalhando bem, o São Paulo se dava um espaço ali durante a partida, o Internacional também dava uns espaços, mas nada de tanta produtividade assim. Tanto que o lance de gol, assim, de perigo de gol, foi do São Paulo, né? Ali por volta dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, né? Mas já vamos chegar lá. O que eu quero trazer aqui foi como que o São Paulo se comportou fora de casa no Beira-Rio contra o Internacional. Lembrando que a última vitória do São Paulo contra o Internacional havia sido com o Crespo, lá em 2021, né? E após isso, o São Paulo oscilou aí fora de casa, eu digo, oscilou entre os empates e algumas derrotas. Mas outro foi um jogo totalmente diferente do São Paulo por questão de que o São Paulo vem num retrocesso muito diferente do que a gente vinha na época com o Zubeldia, né? O Zubeldia, possivelmente, se fosse o jogo de ontem, a gente poderia apostar em uma possível vitória do Internacional ou até mesmo arrancar um empate, mas não foi isso que aconteceu. O São Paulo ontem, mediante a situação que vem vivendo, a boa fase que vem vivendo, já foram aí 5 vitórias consecutivas, buscando aí sua sexta durante o campeonato, contando ali com o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro foram 4 vitórias consecutivas, somando ontem contra o Internacional. E o São Paulo a gente viu um time meio mais resguardado, né? Então, veio ali com o Alisson, veio ali com o Badilha, veio com o Marco Antônio, praticamente o time titular que já vinha jogando, mas foi um time mais resguardado. Por que o time mais resguardado? Porque na próxima semana já tem a Copa do Brasil. Eu achei que o São Paulo, comparado ao jogo contra o Fluminense, contra o Corinthians, como vinha jogando, contra o próprio Juventude, eu achei que foi um jogo mais parado. Não achei que foi tanta dinâmica assim. Né? Acredito que para se resguardar, para se poupar. Então acredito que o São Paulo fez bem, fez esse papel, fez seu trabalho. Tudo bem. Os... No meio desse período, nesse meio tempo aí dentro do jogo, pelo menos no primeiro tempo foi um jogo com alta equilibragem, né, de porcentagem de posse de bola. Parece que o São Paulo ficou ali bem à frente, com 53% de posse de bola contra 48% do Internacional ali por meio do primeiro tempo. O São Paulo voltou no segundo tempo ainda um pouco melhor. Teve algumas mudanças, né, que o Crespo fez. Saiu o Alisson e entrou o Pablo Maia e depois tirou o André Silva, né? Só que o São Paulo, quando ele fez marca o primeiro gol com o Arboleda, numa jogada de escanteio, né? E com bela assistência do Enzo Dias, que está jogando muita bola. A gente sabe que tem momento que ele vai oscilar, porque só tem praticamente ele lateral agora de novo, e o Wesley está fora. Mas o São Paulo está fazendo muito bem esse papel. E vou querer deixar uma palha aqui referente à situação do Crespo, né? O Crespo disse nas últimas entrevistas que poderia não mexer muito no elenco por conta que está precisando de reforços e até o momento a diretoria não trouxe esses reforços para o técnico Crespo. Então o que ele está fazendo? Então ele mantendo essa formação no 3-5-2, meio que na ausência do Oscar, na ausência do Lucas, ele bota mais o volante que seria o Alisson. Só que o Alisson está jogando um pouquinho mais avançado, como um meio centralizado, às vezes revezando com o Badilha, com o Marcos Antônio, que até primeiros momentos iniciais dá certo, mas deixou muito espaço para o Internacional. Né? Então, praticamente o Internacional não aproveitou os espaços. Mas o São Paulo, ele nesse meio tempo, o Alisson não estando bem, e o André Silva também não estando bem, o Crespo mexe no time. Então, fecha mais os espaços com o Pablo Maia, né? Isso obriga o Roger, após o primeiro gol, a colocar o time para frente, porque o Internacional precisa buscar resultado. O Internacional, pelo menos, precisava sair da sua casa, pelo menos com empate. E não foi isso que aconteceu. O São Paulo, numa jogadaça ali, ah, com, com o próprio Pablo Maia, né, com o Luciano, consegue achar ali o seu segundo gol. E isso desestabiliza totalmente o Internacional. O Internacional que já estava com desfalque, Alan Patrick, outros desfalques, alguns jogadores titulares entrou no segundo tempo.
O Internacional bastante mexido, né, para essa partida. E isso desestabiliza totalmente o Internacional. Até que eles acham um gol, que na verdade é um pênalti inadmissível, porque o Pablo Maia, no momento do pênalti que acontece, o Pablo Maia ele recolhe a perna, mas não tem como você recolher o seu joelho. E isso o árbitro de vídeo chama o árbitro, que analisa, não dá cartão amarelo, porque não é um lance para cartão amarelo, mas daí o pênalti. Um pênalti totalmente discutível, porque não tem como o Pablo Maia recuar o joelho. Então, praticamente, o jogador do Internacional, que agora me fugiu o nome, acho que é o Carboneiro, já estava praticamente caindo no lance da área. Antes mesmo do contato, já estava caindo. Então, não tem como o juiz falar que aquilo foi um toque de desequilíbrio, porque foi o joelho que toca mais ou menos abaixo do joelho do Carboneiras. Então, ele já estava caindo no tempo de ter dado o pênalti. Mas esse gol não afetou o São Paulo, e muito menos o Internacional, porque o Internacional não arriscava para o chute para o gol, não acrescentava muito ali também a situação, mas o São Paulo está vindo muito bem com o Crespo. Então, assim, foi uma partida bastante importante para o São Paulo, para conquistar mais ali seus 3 pontos, subir ainda mais a tabela, né? Permanecendo ali no oitavo lugar, mas são pontos que vai sucessivamente crescendo para gradualmente brigar ali para uma posição direta para a fase da Libertadores. Já o Internacional também com uma situação complicada. Tivemos desentendimento ali entre o Cédric Soares e o técnico Roger, né? Mas no final, mas o Marcos Antônio tirou o Cedric ali no final e acabou por ali. Depois todo mundo subiu a cabeça. O técnico Roger abraçou o jogador do São Paulo e assim vice-versa. Mas deixar um detalhe aqui, parabenizar pela partida que o Ferrarese, a Boleda e fazeram. O Sabino ontem também não comprometeu, mas que esse time do São Paulo mostra que o que muitos falam, que o Zubeldia dava desculpa, não tem o elenco, estou mais jogando machucado, o time não está fluindo com as minhas estratégias. Mas é o mesmo time, com alguns jogadores machucados, e o Crespo está conseguindo fazer esse time render. Aí eu deixo a pergunta para vocês, realmente, era o Crespo, era o Zubeldia, eram os jogadores, era a diretoria, quem que era o culpado pelo momento que a fase que o São Paulo passou e como que do dia para a noite eles mudaram da água para o vinho, né? Então é muito complicado. Então deixando rapidamente aqui, que foi um ótimo resultado para o São Paulo, tá? Um pênalti discutível ali que o Inter achou um gol, mas isso o São Paulo já vai entrar em atenção. Infelizmente o São Paulo é fraco nos bastidores, né? Em questão aí em referente à arbitragem. Vamos ver como vai ser nos próximos dias, né? Com isso, o São Paulo já se prepara, já mais tranquilo no Brasileirão. O Crespo disse que ia focar no Brasileirão. Com isso, o São Paulo já foca na Copa do Brasil. E ontem também tivemos aí o retorno do Ferreirinha, do Ferreirão, né? Do Lucas Ferreira. Mas acredito eu, vou deixar até um adendo aqui, que o Lucas Ferreira só entrou, do meu ponto de vista, porque o Ferreirinha estava suspenso, porque senão ontem não tinha nem entrado. Mas entrou, não comprometeu, foi bem. Tivemos a entrada do Tapia também no jogo, mas não fez muita coisa. Mas acredito que esse São Paulo tem muito a evoluir aí, tá bom? De demais é isso, deixa mais que um próximo rápido aqui do pró-jogo aqui sobre a situação de São Paulo, que foi muito bem, muito melhor que o Internacional. O Internacional precisa recuperar seus pontos perdidos, já perdeu contra o São Paulo, perdeu contra o Fluminense, veio com um empate anteriormente também, e precisa se estabilizar no Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo não tem nada a ver com a situação do Internacional, assim como o São Paulo também estava ruim, os outros times não tinham nada a ver com a situação, iam lá e buscavam os pontos contra o São Paulo, e assim, essa vai ser essa virada de chave até o final do Brasileirão. Em que posição o São Paulo vai chegar? Não sabemos, mas esperamos que se classifique para a próxima fase da Libertadores aí também, para o ano que vem, diretamente. E vamos ver se o Crespo consegue pelo menos buscar o título aí entre a Copa do Brasil ou a Libertadores, porque o São Paulo está vindo muito bem aí, né? De demais é isso. Já vamos começar a postar os vídeos aí diariamente agora também, de uns pré-análises para os jogos. Espero que sejam aí. Siga a nossa página aí pro Arena Sport, que tá vindo muitas novidades por aí. Tá bom? É isso. Fique com Deus. Até mais.